uma olhada aqui na questão 33 sobre um tema que é importantíssimo para a gente, que é antropologia. Antropologia diz respeito ao estudo sobre as culturas. E como você deve lembrar, existem perspectivas diferentes. E caindo essa questão no Enem, é isso que ele deve abordar de você. No início da antropologia, no início sobre o estudo das culturas, nós temos perspectivas diferentes sobre o tema. Nós temos desde um sujeito como o Edward Taylor, que vai trabalhar, a gente chamou de evolucionismo cultural, uma perspectiva universalizante, e você tem o Franz Boas, que rompe com o Taylor e traz uma perspectiva mais particularista. Esse Franz Boas, por exemplo, trabalhado na questão, que vai ser, por exemplo, orientador de Gilberto Freire, que valoriza a miscigenação, valoriza a diversidade cultural. Só que nessa questão, para você responder e gabaritar, que eu sei que você vai fazer isso, você tem que prestar atenção na interpretação de texto. Por favor, interpretação de texto é a ordem nessa questão. Por isso, dá uma olhada aqui, ó. Segundo Franz Boas, as pessoas diferem porque suas culturas diferem. De fato, é assim que deveríamos nos referir a elas, a cultura esquimó ou a cultura judaica, e não a raça esquimó e a raça judaica. Apesar de toda a ênfase que deu à cultura, Boas não era um relativista, preste atenção nisso, e que acreditava que todas as culturas eram equivalentes, nem um empirista que acreditava na tábula rasa, porque ele já coloca dois mundos completamente diferentes. Ele não é um evolucionista cultural e ele também não é um completo relativista, que toda cultura é igual, que deve ser entendida na sua diversidade. Ele considerava a civilização europeia superior às culturas tribais, insistindo apenas em que todos os povos eram capazes de atingi-la. Não negava que deveria haver uma natureza humana universal, ou que poderia haver diferenças entre as pessoas do mesmo grupo étnico. O que importava para ele era a ideia de que todos os grupos étnicos são dotados da mesma capacidade mental e básica. Veja, ele vê os indivíduos com capacidades semelhantes, mas em níveis de graduação diferentes. Para você responder essa questão aqui, você tem que pensar da seguinte maneira, dá uma olhada nessa frase. Cada cultura representaria uma totalidade singular. Veja que ele faz referência o tempo inteiro. Uma questão universalizante e uma questão particular. A cultura ela é analisada sim, de uma maneira geral, mas cada cultura ela varia. É isso que você precisa entender. Porque ele coloca assim no comando, ó, considerando o texto, de acordo com Boas, na letra A, os critérios para a comparação entre as culturas são inteiramente relativos. O item já nega isso para vocês. A vida em estado de natureza é superior à vida civilizada. Isso a gente não vai trabalhar dessa forma. As diferenças culturais podem ser avaliadas por critérios universalistas. É exatamente isso aqui que vai ser o nosso gabarito. E como eu falei para vocês, você mata essa questão só com interpretação de texto. Porque no entender ele coloca, as diferenças entre as culturas são biologicamente condicionadas. Gente, preste atenção. Existem diferenças culturais, mas elas não são biologicamente determinadas. Elas são aprendidas e não são inatas. E fica a dica para vocês aí. E na letra E, o progresso cultural é uma ilusão etnocêntrica europeia. Falso, porque afinal de contas, o próprio texto diz que a Europa estaria acima das demais. É uma questão fácil, mas que pode derrubar muita gente só na interpretação do texto, mas eu sei que você acertou o gabarito. Beleza? Até a próxima.